Você é descendente de imigrantes da região dos Alpes Trentinos ou italiano de forma geral? Então esse vídeo é para você. O vídeo é um pouco longo, então arruma um lugar confortável e bora lá. Nesse vídeo eu exploro as raízes mais profundas das famílias tirolesas trentinas, que no final do século XIX emigraram para o Brasil, fundando colônias no Rio Grande do Sul e na região de Piracicaba, onde eu moro, estado de São Paulo. Meu nome é Agmar Paulovitch e eu vou contar a história que antecedeu em muito tempo a história que você provavelmente já conhece dos tiroleses e dos italianos, meus descendentes, e talvez os seus, antes deles emigrarem para o Brasil. No caso dos meus antepassados, em 1877, o Bortolo Vitti e a Maria Sartori Vitti arrumaram as malas e partiram dos Alpes Trentinos rumo ao Brasil, com 9 filhos e um 10º que iria nascer ainda no navio. O Bortolo e a Maria são meus tataravós, e na época que eles partiram do vilarejo chamado de Cortesano, eles eram cidadãos do Império Austro-Húngaro. Minha curiosidade sobre essa história não contada, vivida muito antes da história conhecida dos meus antepassados, surgiu com um texto de 17 páginas que o meu nono, o José Vitti, escreveu para contar a história da família. Porque ele cita que meu tataravô trabalhou como mineiro antes de vir para o Brasil. O texto diz assim: como deve ter labutado para sustentar tão numerosa prole, seu gênio cordado, porém suportou, quando em sua terra natal não descia ele às profundezas da terra para, das minas sufocantes, extrair minério, com mísero ganho lutava cotidianamente para a consecução do pão vital. Minha primeira conclusão foi a de que o meu nono mandava muito bem no português, hein? A segunda foi a de que eu precisava pesquisar sobre qualquer atividade mineradora que tinha acontecido na região de Cortesano. E eu descobri que existiam 32 minas que havia ali na macro região de Trento, e tinha uma que chamava Monte Calísio, que ficava a uma distância andável de onde morou o Bortolo. Essa mina funcionou durante os séculos 12 e 13 para a extração de prata, e depois ela foi reativada durante a Revolução Industrial para extrair bário dos rejeitos das escavações originais. Com a atividade industrial, o bário passou a ter uso e valor comercial. Quando eu li sobre os fluxos migratórios das populações de origem germânica que vinham da Bavária e do Tirol para trabalhar nas minas, eu comecei a ficar curioso para saber a origem mais longínqua dos povos que colonizaram os Alpes Trentinos. Da onde a gente veio, né? Uma coisa levou a outra e eu acabei mergulhando nesse assunto de cabeça. Bom, comecei a pesquisar e para entender os fluxos migratórios, eu acabei encontrando trabalhos de arqueologia, antropologia e de genética de populações. Esses trabalhos, eles traçam os movimentos migratórios bem antigos no continente europeu e nos arredores. E é assim que é feito esse tipo de trabalho em todo o mundo, né? E a arqueologia e a antropologia, elas coletam as evidências ali encontradas nas escavações, nos restos das moradias, nas pinturas em cavernas, nos artefatos feitos de pedra, de argila, de bronze ou até de ferro. Às vezes, por pura sorte ou coincidência, algumas múmias são achadas
em ótimo estado de conservação, principalmente nessa região dos Alpes, que era muito frio, e as geleiras acabavam conservando as múmias. Bom, esses achados, eles permitem que você saiba o período em que viveram esses hominídeos, né? Estudar as vestimentas deles, as tecnologias que eles já tinham desenvolvido até o momento em que eles morreram e questões culturais da época, né? De todas essas informações, talvez a mais valiosa delas, né, seja o material genético que eles conseguem extrair das múmias. Então, acompanhando o DNA desses restos encontrados em regiões diferentes, faz com que os arqueólogos, os antropólogos vão montando um quebra-cabeças das migrações dos humanos ao longo de várias eras. Bom, eu tive uma rara oportunidade de me reencontrar com uma área com que eu trabalhei no meu primeiro estágio durante minha graduação, há quase 40 anos. Só que naquela época o trabalho que eu fazia era com árvores, não era com gente, né? E quando eu tinha já reunido um material razoável, eu me lembrei de que em 2023 eu tinha feito uma análise genética, só por curiosidade, para entender um pouco sobre a ancestralidade, sobre saúde e questão de nutrição. Bom, esses relatórios que eu tinha, né, eles traziam a origem muito antiga dos meus antepassados, né? Então eu pedi para uma IA sobrepor esses dados que eu já tinha encontrado sobre as populações que originaram a região dos Alpes Trentinos com os dados do meu próprio DNA. Então eu validei a pesquisa que eu já tinha feito, né, com o meu próprio material genético. E a partir daí que surgiu o material que eu vou mostrar para você agora, que é uma história que começou muito antes das construções das pirâmides do Egito, só para você ter uma ideia do quão antiga essa história é. Bom, esses estudos genéticos para descobrir a rota das linhagens paterna e materna, eles foram feitos por uma empresa chamada Genera. No caso da linhagem paterna, que é a que eu vou comentar aqui, ela é usada uma análise dos genes ou dos trechos de DNA que são exclusivos do cromossomo Y, chamados aí de haplogrupo. Vamos entender como o DNA tirolês sobreviveu, então, para chegar até a gente atualmente aqui, né? Lembrando lá das aulas da Dona Cidinha, na 7ª série, né? A gente sabe que as fêmeas possuem 2 cromossomos X e os machos um cromossomo X e um cromossomo Y. Então, seguir a ancestralidade do Y é muito mais assertiva do que pelo cromossomo X. Como o Y é passado somente do pai para o filho, já que a mãe só tem 2X, se a gente pegar um trecho de DNA que só ocorre no cromossomo Y, a gente pode ligar os pontos de uma mutação específica que ocorreu há muitos milhares de anos e seguir os passos genéticos do pai, do avô paterno, bisavô paterno, trisavô paterno e assim por diante até milhares de anos atrás. Contanto que existam múmias de hominídeos para serem desenterradas e mapeadas geneticamente. No meu caso, e de todos os meus ancestrais masculinos, incluindo inclusive o Bórtolo, foi detectada a presença do haplogrupo J2M172, que eu vou chamar aqui de J2 para simplificar, lógico. Bom, essa sequência específica se originou de uma mutação natural. Olha aí as aulas da Dona Cidinha de novo, né?
que aconteceu num único indivíduo que vivia na região entre o Cáucaso e a Mesopotâmia, há mais de 20 mil anos atrás. E tudo que se referir ao haplogrupo J2 se aplica ao Bórtolo e a todos os homens descendentes dele até chegar nessa pessoa que teve esse primeiro indivíduo que sofreu essa mutação, né? Bom, essa sequência é como se fosse um código ou uma senha que só existe nesse determinado grupo de homens no mundo. Hoje em dia, existe menos de 40 milhões de indivíduos do haplogrupo J2 no mundo. Ou seja, um número menor do que a população do estado de São Paulo, para você ter uma ideia. Mais da metade desses indivíduos moram hoje nos países como Irã, Turquia, Cáucaso e norte do Iraque. Essa distribuição, além de ser consequência do próprio lugar de origem desse haplogrupo, também reflete, né, as rotas antigas de difusão da agricultura, da urbanização do crescente fértil para o Mediterrâneo e Ásia Central. Bom, os nossos antepassados que colonizaram a região de Trento são uma amostra bem pequena desse haplogrupo J2. E os que chegaram no Brasil pelas imigrações dessa região é um grupo ainda menor. O único lugar no mundo onde o haplogrupo J2 ainda tem prevalência é no Oriente Médio, sempre em regiões próximas da origem. Mas se a gente carrega esse marcador, que hoje é mais comum no Oriente Médio, como a aparência física dos descendentes dos tiroleses, dos italianos, é tão diferente dos povos que vivem hoje no Oriente Médio. Bom, é importante lembrar que, embora seja uma ferramenta ótima para a gente desvendar as origens, né, os genes de um haplogrupo representam uma porção relativamente pequena do cromossomo Y. E o próprio cromossomo Y corresponde a só 2% do genoma total do ser humano. A aparência física, como a cor de pele, cabelo, olhos, o formato do rosto, a estatura, tudo isso é determinado por milhares de genes que ficam localizados em diversos cromossomos, não necessariamente nos cromossomos X e Y, que são os cromossomos sexuais. Bom, então, ter ou não ter o gene do haplogrupo J2 significa que a linhagem paterna da pessoa, que remonta aí a uma população originária do Oriente Médio, e só isso que quer dizer. Mas os outros 98% do total dos genes do genoma da pessoa são resultado de como os antepassados viveram e como eles foram recombinando esses genes. Bom, voltando para a nossa história, né? O clima na Terra entre 20 e 24 mil anos atrás, quando surgiu o J2 na região onde é hoje o Oriente Médio, era muito, mas muito frio, né? O mundo vivia o que a gente chama de último máximo glacial. É o mesmo período que passa no desenho, no filme, né? A Era do Gelo, que tem aquele esquilinho de olho esbugalhado que corre atrás da nós o filme inteiro. Bom, nesse período, os Homo sapiens eles foram forçados a abandonar as áreas mais altas e abertas, né? Onde só tinha gelo. E eles migraram para os vales mais protegidos, para as cavernas, para as planícies, perto ali das fontes d'água, onde tinha alguma caça e vegetação. Bom, os humanos, eles só caçavam e coletavam alimentos e iam se movendo em bandos de 20 a 50 pessoas. A agricultura, a criação de animais, só iriam ser inventadas mais de 10 mil anos depois. Basicamente, as populações eram nômades ou seminômades. Elas se moviam igual fazem os animais lá nas planícies africanas.
eles vão buscando fontes de alimento e água e vão caminhando. Bom, entre 13 mil e 20 mil anos atrás, esses homens que estavam lá no Crescente Fértil, né, eles também aprenderam a construir algumas ferramentas de pedra lascada, como machadinhas, lanças com ponta de pedra, parecida com aquelas que tem na exposição do Museu do Círculo Trentino, em Santana, né? Na coleção lá reunida pelo Jair Witt ao longo aí de mais de 80 anos. Bom, só que essas peças de Piracicaba foram construídas pelos indígenas que ocuparam aqui a região de Piracicaba, provavelmente entre 11 e 7 mil anos atrás. É isso aí, a tecnologia da pedra lascada chegou atrasada para a gente aqui. Bom, de qualquer forma, foram as ferramentas de pedra lascada que vários milênios depois permitiu o surgimento da agricultura no Crescente Fértil. Bom, continuando a aventura dos nossos primos distantes aí, há cerca de 11 mil anos atrás, alguns desses indivíduos J2 e de outros haplogrupos também, né, que estavam ali na região do Cáucaso e da Mesopotâmia, eles migraram para a Anatólia, onde fica hoje a Turquia. Nota que foi possível a movimentação só quando o clima da Terra já tinha esquentado. Então ele estava mais quente e úmido e a Era do Gelo tinha terminado. Bom, a região vivia um ótimo climático, né? Foi nessa época que surgiu a agricultura, com plantio de trigo, cevada e leguminosas, domesticação de animais como cabra, ovelha e bois, né? E a fabricação de cerâmicas primitivas. Bom, uma coisa sobre os povos do haplogrupo J2 é que na região onde eles habitavam nesse período, os arqueologistas encontraram muita pintura em cavernas e pequenas estatuetas que representavam um touro chamado auroque, comum naquela época, né? E isso fez com que muitos historiadores suspeitassem que esses povos até veneravam esse touro como uma espécie de divindade da fertilidade. Pois é, se você achou que o povo hebreu vacilou quando construiu aquele bezerro de ouro para adorar enquanto Moisés recebia os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, se lembra que os nossos parentes possivelmente fizeram coisa parecida muito antes. Vou tomar um exemplo, né? Dio que brute. Bom, olha um auroque aí, ó. A extinção do auroque foi a primeira extinção de uma espécie animal a ser documentada por seres humanos. O último auroque conhecido morreu em 1627, na Floresta Real de Jaktorol, na Polônia. Era uma fêmea e a morte só foi documentada porque essa floresta pertencia à coroa polonesa, que proibiu, né, a caça do auroque no século XIII. Tinha até pena de morte para quem caçasse auroque. Eles queriam de todo jeito salvar essa espécie, mas já era tarde demais, né? Sobraram poucos animais para recuperar a espécie. Bom, eu divaguei bastante aqui. Vamos voltar então para a nossa história. Ela vai complicar um pouco agora, tá? Porque eu vou precisar falar de pelo menos mais um haplogrupo por enquanto, que também chegou até antes do haplogrupo J2 nos Alpes Trentinos. Bom, quando o clima europeu já tinha se estabilizado depois da Era do Gelo, os portadores do haplogrupo G2A, que também surgiu perto ali de onde surgiu o J2, eles foram os grandes desbravadores terrestres. Eles levaram a agricultura para a Europa Central a partir da Anatólia, região da Turquia,
aquela mesma região que eu já falei do J2. Só que eles foram subindo o rio Danúbio e chegando na região dos Alpes a partir do norte. Então eles passaram ali pelo Passo de Brennero, né? Ou pelo Vale do Agri, atingindo ali a Itália por fluxos migratórios de cima para baixo. O Vale do Agri é o vale do rio que passa por Trento, tá? Que passa ali na região dos nossos antepassados. Bom, eles chegaram, esse grupo G2A chegou nos vales alpinos isolados ali do Tirol austríaco, mais ou menos 6.000 anos atrás. Durante muito tempo, eles foram ali a população quase que absoluta. E chegavam a ter 90% dos homens ali alpinos da pré-história. E como que isso aconteceu, né? Quando as novas ondas migratórias com mais gente começou a chegar milhares de anos depois desse primeiro estabelecimento, o G2A foi se isolando geograficamente, né? Eles subiram com os rebanhos para os pastos mais altos e foram se fixando nos vales laterais isolados e mais difíceis de chegar. Mais para frente um pouco eu vou falar o porquê eles fizeram isso, tá? Bom, aí eles começaram a praticar agricultura de socalcos, né? Socalcos são uns terraços que permite que você plante nas montanhas, né? Esses terraços controlam a velocidade da água, da erosão e ainda eles retêm umidade, né? Retêm a água da chuva e conservam a umidade do solo. Eles são muito usados aí na produção de vinho, até hoje em Portugal e por algumas civilizações antigas também, como os Incas, né? É bem comum a gente falar dos Incas, falar desse tipo de agricultura. Bom, mais recentemente, já nos tempos medievais, eles usavam um sistema de transmissão de terras que chamava Rechne Sararov, ou propriedade fechada. Essa regra, né, que era uma tradição do G2A, ela determinava que as propriedades elas não podiam ser divididas. Então, os pais passavam as fazendas inteiras para um único filho. Isso mantinha o homem enraizado na terra e ficava dessa forma geração após geração. Os demais irmãos, né, provavelmente trabalhavam nas terras do irmão mais velho, depois que o pai morria, né? E mantinha o haplogrupo G2A intacto. Assim, os irmãos que se aventuravam a sair dali, encontrar esposas em outras regiões, eles tinham que primeiro conseguir a subsistência própria deles, né? E só então pensar em arrumar uma esposa, o que nem sempre dava muito certo numa região que tinha poucos recursos, era muito fria, né? Então, eles foram se mantendo ali preservados e é por isso que hoje, em alguns vales super isolados, como o Vale do Primiero, o G2A ainda representa quase 50% de algumas populações. E os nossos antepassados, que pertenciam ao grupo J2, como que foi o destino deles? Eles seguiram a mesma história? Bom, a resposta é não. O haplogrupo J2 está mais relacionado com os povos ligados ao comércio e à navegação. Bom, os indivíduos J2 chegaram na região dos Alpes, na maioria das vezes, cerca de 500 anos depois dos primeiros agricultores do G2A terem chegado lá. Essa chegada do J2 ocorreu há cerca de 5.500 anos atrás. Só que ao invés deles cruzarem a Europa a pé pelo interior, os nossos ancestrais eles dominavam a navegação, como eu falei, né? Então eles avançaram pelo Mediterrâneo
e depois eles chegaram ao sul da Itália. Colonizaram a Sicília, a Grécia, e foram subindo devagarzinho pela Península Itálica, século depois de século, geração depois de geração, e passaram pelo Vale do Pó e subiram pelo Vale do Agile. E foi exatamente a mesma estrada natural que os portadores do G2A usaram, só que eles fizeram esse caminho de cima para baixo, enquanto o J2 fez de baixo para cima. Bom, os J2 desenvolveram uma navegação costeira muito intensa, desenvolveram artesanato e comércio marítimo. Eles também estavam ligados à integração das redes urbanas que futuramente iam estar relacionadas aos povos etruscos, hoje que é a região da Toscana, né? E os romanos. Embora o J2 não tenha sido o haplogrupo que formou nem os etruscos e nem os romanos originalmente, foi uma linhagem que se infiltrou progressivamente durante a expansão do Império Romano, porque eles se moviam muito, trazidos aí pelos imigrantes, comerciantes, escravos e tudo que passava ali pelo Mediterrâneo Oriental. E eles acabaram se estabelecendo em Roma também e no centro da Itália. Bom, resumindo, o J2 era uma linhagem dos conectores, dos fenícios, dos gregos, dos mercadores orientais do período republicano tardio e imigrantes do Império. Enquanto o RB1, o haplogrupo RB1 dominava política e o G2A se isolava nas montanhas, o J2 representava o cosmopolitismo, né, do Mediterrâneo, que se espalhou ali pela península junto com a expansão romana. Não sei se você notou, mas surgiu o R1B nessa história. E eles chegaram depois do J2. Bom, as populações do haplogrupo R1B eram os cavaleiros da Idade do Bronze. Eles vieram das estepes eurasianas e eles chegaram aos Alpes 4.500 anos atrás. 1.000 anos depois do J2, que chegou 500 anos depois do G2A. E quando eles chegaram, eles já dominavam a metalurgia do bronze e já estavam em estágio avançado de desenvolvimento. Já tinham cavalos domesticados para montaria, já usavam carroça com rodas e armas de metal. Eles tinham uma vantagem militar e logística enorme sobre as populações locais ali do G2A e do J2, que ainda usavam ferramentas de pedra ou cobre muito simples. Bom, eles provocaram uma revolução tecnológica na época, né? E essa superioridade fez com que o R1B dominasse as melhores terras, as terras cultiváveis e as planícies. E eles substituíram uma boa parte das antigas linhagens europeias e eles acabaram se tornando a maioria esmagadora na maior parte da Europa ocidental, né? Hoje eles representam de 30% a 45% de todos os homens do Vale do Agile. Pensando agora na microrregião de Cortesano, que fica no Vale do Agile, o J2 encontrou ali um ambiente ideal pela conectividade que o rio Agile representava ali, sendo que era como se fosse uma rodovia da antiguidade, ligava o Mediterrâneo à Europa Central. Em Cortesano, o J2, a nossa linhagem, não precisou se esconder no alto das montanhas extremas ali, como o G2A fez. Quando chegaram essas novas tecnologias da Idade do Bronze, que vieram a cavalo, literalmente, trazidas pelo haplogrupo R1B, os povos G2A, ligados à agricultura, eles recuaram para os locais mais altos, onde a cavalaria do R1B não tinha tanta vantagem. E eles trancaram a porteira ali das fazendas, literalmente, né? Eles usavam aquele sistema
de fazenda passada de pai para filho e assim por diante. Além de assumir ali o controle das áreas mais amplas e férteis, o grupo R1B ele se transformou na força política e demográfica dominante ali da região. Eles eram os Farmalon. E o nosso grupo J2, né, ele se posicionou ali estrategicamente em Cortesano, ficando no meio do caminho. E prosperou nas rotas de passagem. O R1B administrava as grandes terras e o G2A plantava e cultivava e criava rebanhos ali nos locais isolados. O J2 facilitava o fluxo ali de bens, de ideias e a cultura ao longo do rio Agni. Bom, nossos antepassados então sabiam negociar e se adaptar aos povos que passavam por ali. É por isso que essa resiliência urbana e comercial do J2 mantém uma prevalência sólida ali de 10 a 12% no Vale do Ágide até hoje. Mesmo assim, só em refúgios geográficos como o Primiero e em vales trentinos bem específicos. O G2A e o J2 sobrevivem ali em proporções significativas até hoje em dia. Bom, a coisa legal dessa história, né, a beleza disso aí, é que em Cortesano e no Vale do Ágide, é bacana de observar como esses três grupos eles encontraram ali nichos diferentes para coexistir ao longo dos últimos 4.500 anos. Bom, foi essa incrível capacidade de se adaptar em um ponto de passagem crucial que permitiu que o nosso cromossomo Y sobrevivesse às invasões romanas, às invasões bárbaras e medievais, e se mantivesse ali firme em Cortesano até o século XIX, quando o meu tataravô Bortolo Vitti decidiu iniciar uma nova rota, dessa vez cruzando o Atlântico. E a partir daí, a vinda do Bortolo, da Maria Sartori e os 10 filhos trouxeram essa herança milenar para a América em 1877. Essa história já é uma história bem contada e documentada, né? Bom, na descrição do vídeo eu preparei aí um arquivo em Word com os links dos principais aí materiais com as informações dessa pesquisa. Também eu preparei um Excel com todos os links que envolveram aí todos os assuntos que eu tratei durante esse vídeo. Caso você tenha paciência ou queira se aprofundar em algum dos assuntos que eu conversei aqui. Bom, eu também quero deixar claro que eu não sou historiador, eu não sou arqueólogo, tá? E eu não sou geneticista. Então, se você perceber alguma informação aí que foi imprecisa ou incompleta, pode deixar nos comentários ou me manda aí uma mensagem no privado que eu vou ficar feliz de aprender um pouco mais, tá? Bom, se quiser saber como fazer o teste genético de ancestralidade que eu fiz, me manda também uma mensagem que eu instruo você. E se você já tiver feito e for de alguma família forte, negre, Cristofolete, algum dos tiroleses aí, né? E quiser compartilhar o haplogrupo que sair lá para vocês, a gente vai construindo esse quebra-cabeças junto aí. Vai ser bem bacana. Bom, obrigado por ter ficado até aqui, espero que você tenha gostado. E deixa um like aí, principalmente compartilha com os parentes. Tchau então, valeu!